Renato Senensati, isso não estava nos meus planos. Boa tarde. Boa tarde, João. Realmente não estava nos seus, nos meus e no torcedor estilista, que não sabia o que era perder em casa há 2 anos. E aí, jogos decisivos, perde em casa. Terceira eliminação em casa. E aí dói, machuca, porque o Hercílio estava com a faca e o queijo na mão depois da vitória 2-0 lá, até pela questão moral e tudo mais. Mas não dá para tirar o mérito do Marcílio Dias, que veio dentro dos 90 minutos, ganhou o jogo. Aliás, conversei ontem à noite com o técnico Vaguinho Dias. Vaguinho já trabalhou aqui no Criciúma, trabalhou no Tubarão, fez belo trabalho no Tubarão, inclusive, e que conquistou mais uma ida do Marcílio para a decisão da Copa Santa Catarina. Isso significa dizer que 1,5 milhão, 1,3 milhões líquidos, você quer assim, o Hercílio deixou de aportar para os seus cofres porque perdeu este jogo em casa. Claro que tem a decisão ainda, né? O Marcílio não é o campeão, tem lá Avaí e Concórdia para ver quem é que passa. O Concórdia está ganhando de 1-0 e decide em casa. Mas que foi frustrante, foi decepcionante mais uma vez. Por quê, João? Na Série D do Campeonato Brasileiro, foi nos pênaltis também. Ah, é verdade. Foi nos pênaltis também. Porque a outra eliminação perdeu para o Criciúma no Campeonato Estadual, mas tinha perdido no Heriberto Wilson por 2-0 e lá ganhou de 2-1. E você reverteu um placar de 2-0, aí é um pouco mais complicado. Mas essa não, essa estava 2-0, jogando em casa, estádio cheio, tudo conspirando a favor, mas o time negou fogo, infelizmente. Como falei, mérito do Marcílio Dias, que decide agora com quem passar de Concórdia e Avaí e será o terceiro representante catarinense na Copa do Brasil. Falando em tudo conspira a favor, a nossa rodada foi boa. Falta o Criciúma fazer a parte dele, né? É verdade, João, você tem toda a razão. O Criciúma está assistindo com o secador ligado, como gostam de dizer os torcedores, e o empate no jogo anterior que a gente teve no começo da rodada lá do Sport com o Atlético Goianiense foi importantíssimo, mas ontem veio a cereja do bolo e ela tem 2 lados. Aliás, deixa eu mostrar a tabela de classificação para eu explicar essa questão dos 2 lados. O que aconteceu ontem? O Vitória encarou o Novo Horizontino e o Novo Horizontino, se vencesse, alcançaria os mesmos 60 pontos do Criciúma e nos critérios de desempate teria 18 vitórias e com melhor saldo de gols jogaria o Criciúma para o 4º lugar, com o Criciúma podendo, se perdesse o jogo lá, deixar o G4, desde que o Juventude pontue contra o já rebaixado Londrina. Mas como o Novo Horizontino perdeu em casa, tomou um gol no último minuto do jogo de pênalti, ficou com os 57 pontos. O que isso significa dizer? Que qualquer que seja o resultado em Campinas, o Criciúma segue no G4. O Criciúma vai lá e pede para o Guarani. Qual é o pior dos cenários? O Juventude pontua em Londrina, faz 1 ponto ou 3 pontos, enfim, passa o Criciúma termina a rodada no 4º lugar. Qual é o melhor dos cenários? O Criciúma ganha do Guarani, faz 63 pontos, reassume a vice-liderança, joga em casa contra o eliminado Botafogo, o famoso jogo do acesso. Em pleno estádio Heriberto Wilson. E aí depende do que o Juventude vai fazer, porque aqui no número de vitórias, o Criciúma leva vantagem. Então, se o Criciúma vencer, ele faz 63. O Juventude vence, faz 63, mas aqui ficaria 19-18 no número de vitórias. Então, a rodada foi fundamental. O Novo Horizontino ainda não está fora do páreo, e é importante isso, mas ele pode sair do páreo. Se o Criciúma e o Juventude vencerem, aí ele fica a 4 pontos do G4. Se todo mundo ganhar na próxima rodada, ele fica a 4 pontos do G4. E aí o campeonato acaba para ele, porque nós teremos uma rodada só. E quem é o adversário do Novo Horizontino na última rodada? O Criciúma. Então, se o Criciúma precisar de pontos na última rodada e ele pegar o Novo Horizontino fora da disputa, ele tem um cenário de jogo. Se ele pegar o Novo Horizontino ainda matematicamente brigando pelo acesso, ele tem um outro cenário. Mirassol perdeu na rodada, saiu. O Guarani pode entrar nesta briga. Se o Guarani vencer o Criciúma, ele vai a 59 pontos. E aí ele fica a 1 ponto do G4. E aí ele respira na competição. Este é o cenário, mas como você falou, está tudo conspirando a favor. Mas por quê? Porque nos últimos 9 pontos que disputou, o Criciúma fez 9. Então ele fez a parte dele também. E esse jogo de Campinas, qual é o risco que ele oferece? João, olha só, para mim ele é muito semelhante ao jogo, quem assistiu ontem Novo Horizontino e Vitória. O Novo Horizontino pressionou, foi melhor, botou bola na trave, fez 1-0, aí tomou o gol de empate no último lance do primeiro tempo. Foi no segundo tempo, um jogo franco. O Novo Horizontino atacou, botou bola no travessão, só que se expôs ao contra-ataque. O que é que eu vejo para Campinas? O Guarani não vai empatar esse jogo. Ou o Guarani perde ou o Guarani ganha. Por quê?
Vamos pegar o cenário de ontem. Vai para tudo ou nada? Não, pegar o cenário de ontem. Mas o Novo Horizontino tomou o gol no final. O Novo Horizontino fez o seguinte, ele abriu o time, foi para cima e falou, ou eu ganho ou eu perco. Se eu ganho, eu vou pro G4. Se eu perco, eu praticamente estou eliminado. E o Vitória ficou com o contra-ataque na mão e matou o jogo. Então eu vejo este mesmo desenho amanhã. Se o Criciúma segurar 20, 30 minutos, o Guarani não tem outra alternativa. Se empatar, o campeonato acabou pro Guarani. Então eu abro e vou para cima. E é o tipo de jogo que o Tencate adora. Vem para cima de mim que eu contra-ataco. É mesmo, né? Então já é um ponto. Nós estamos mais do que na torcida, né? Nós estamos lá também em Campinas. A gente vai mostrar naturalmente tudo isso para o nosso telespectador também, meu caro Renato. É isso aí. Vamos chamar aquele que está escalado pelo Tencate para a torcida. Olá, Renato. Otimista. Só uma pergunta, o Juventude joga 9 horas da noite. com quem? Com Londrina em Londrina. Já Não é contra o ABC ainda? Não, desculpa. É contra o ABC. Contra o ABC, desculpa. ABC. Não é contra o Londrina. 9 da noite, né? Contra o ABC, tem toda a razão. Não, porque eu conversei com o Argel ontem. Isso. Argel disse que não perde o jogo lá de jeito falou, nenhum, né? Vou ajudar o Tigrão. O que vai ajudar e vai encher o bolso também. Porque o que tá correndo de dinheiro também é uma grandeza, né? É mesmo, é? Ó, pra não perder pro Criciúma aqui, 300 paus. Sim, você acha que com 7 minutos o goleiro tinha caído 2 vezes, por quê? Porque o time tá rebaixado, pô. Mas isso aí acontece, não. Coisa do futebol. E o passarinho me contou que parece que é 1 milhãozinho lá para... Então, isso, eu ia dizer, mas o mesmo passarinho que venta lá, venta daqui pra lá também. Então tem tem isso Fui também. claro. Foste claro. Contigo.